eis que depois disso vem ainda 2 ais. Tudo isso, irmãos, é apenas um ai. E ainda vem 2 ais. 2 ais. Quando Deus, olha, irmãos, tudo de Deus é muito grande. O amor de Deus é imenso, amém? Amém. A misericórdia de Deus é tremenda, é imensa, sem fim. A graça de Deus é imensa, amém, irmãos? Amém. O perdão de Deus é sem fim. Mas o juízo de Deus também, a ira de Deus também é grande. Não é pequeno, né? E será que Deus está certo de cobrar dessa forma, flagelar dessa forma a humanidade durante os 7 anos da grande tribulação? Será que ele não está exagerando? Será que ele não está sendo injusto, impondo tanto sofrimento, tanta tribulação a quem vai estar aqui na face da terra durante esses 7 anos? No final, nós vamos entender que Deus é justo e que tudo que ele está fazendo, sinceramente, irmãos, com todo esse sofrimento, ainda está pouco. Que é isso, pastor? É verdade. Nós vamos chegar no versículo em que diz que mesmo debaixo de todo esse tormento que vai piorar, porque até agora só foi o primeiro ai, vai piorar, e depois que piorar, ele narra a situação do coração dos seres humanos. Vai dizer lá que eles não se arrependem. Terrível, né, irmãos? Aí eu lhes digo, Deus é justo. Deus é justo. Versículo 11. O anjo do abismo, esse sim, é um demônio. Que está, o versículo 11, que está preso no abismo, junto com esse exército de gafanhotos, que também são demônios. Esse anjo do abismo é ele quem vai liderar esse ataque desses demônios gafanhotos durante esses 5 meses. Esse sim é um demônio. O seu nome é Destruidor. Tanto Abaddon como Apolion, tanto um em hebraico como o outro no grego, tem o mesmo significado. O nome desse anjo é Destruidor. Ele é quem vai liderar, é quem vai ser o chefe desse exército de anjos, demônios, que vão ser liberados lá do poço do abismo. E eles são muitos, irmãos. A Bíblia diz, como nós já lemos, que ele sai dentro de uma fumaça, e é tão grande essa fumaça que escurece o ar e o sol, e eles saem de dentro dessa fumaça. Então eles são numerosos, são muitos, e eles têm o que fazer. Mas 2 coisas eles são proibidos de fazer. Primeiro, eles não podem danificar as árvores e nem as ervas da terra. Sim? Amém? Amém. Eles também não podem atacar e danificar os selados com o selo do Deus vivo. Isso quer dizer que eles vão trabalhar debaixo de ordem. Amém, irmãos? Amém. Eles vão trabalhar debaixo dessa ordem. E essa ordem veio de quem? De Deus. Essa ordem veio do anjo que desceu trazendo a chave do poço do abismo. Ele disse: eu vou soltar vocês, mas vocês não podem danificar as árvores nem as ervas da terra, e vocês também não podem danificar e fazer mal àqueles que vocês verem que tem o selo do Deus vivo nas suas testas. O resto, façam o que vocês quiserem. Eita, negócio é É isso que está escrito. Versículo 12. Versículo 12 nós já lemos. Passado um ai, eis que ainda faltam 2. Versículo 13. Nós estamos agora na 6ª trombeta. Vai ser tocada a 6ª trombeta. Essas trombetas, elas saíram
foram apresentados os 7 anjos com as 7 trombetas, quando foi desatado, quando foi aberto o 7º selo. Então as trombetas saíram dando continuidade ao que está escrito no livro selado com 7 selos. E quem desata o selo é o Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que está no meio do trono. Amém, irmãos? Irmãos, tem alguma dificuldade aí até agora? Não. Está dando para entender? Todo o estudo, corrido, como foi dado, explicado como foi dado? Tenebroso, mas não. É terrível, né, irmãos? Tenebroso. É, mas é bom compreender, viu, irmãos? Sexta trombeta, versículo 13. Tomou o anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontas do altar. Moisés construiu um altar semelhante do tabernáculo aqui na terra, semelhança do que ele viu no céu, inclusive até uma cópia da arca, viu, pastor? Lá na frente a arca aparece lá no céu. Glória a Deus. Nas pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Antes nós vimos que tinham almas debaixo desse altar, não é? O qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos. Amém? Os 4 anjos que estavam preparados para hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. O negócio vai ficar pior um pouquinho. Um pouquinho. Fora esses demônios que saíram do poço do abismo, tendo como destruidor o seu chefe, o seu rei, que ia dirigir o trabalho deles, 4 anjos, 4 demônios estão presos, amarrados, acorrentados, junto ao rio Eufrates, que naquela época ficava na Mesopotâmia, na Babilônia. Hoje é o Iraque. De alguma forma, esses 4 anjos estão presos. Alguém sabe por que esses anjos estão presos, enquanto existe demônios e o próprio Satanás está solto? Sabe, pastor? Não, porque esses 4 anjos, eles são tão terríveis, tão danosos ao planeta, que se eles estiverem soltos, estivessem agindo junto com Satanás, o planeta Terra não suportaria. Dentro de 1 hora, eles vão liberar um exército de 200 milhões de demônios. São 4 anjos. Divide 200 milhões por 4, dá 50 milhões de demônios para a liderança de cada um. Sim ou não? E eles vão conseguir matar a 1/3 parte da humanidade dentro de 1 hora. Será que eles são terríveis? 1 hora. Eles vão ser soltos e vão agir. Dentro de 1 hora, eles têm exterminado, matado 1/3 da raça humana. Se eles vivessem soltos, pastor, o que sobrava desse mundo? Quase nada, não é verdade? Vamos continuar na leitura. Foram soltos, versículo 15, que estavam preparados para o dia, mês e ano, hora, dia, mês e ano, para a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Versículo 16, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Esses 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, lá era a região aonde foi colocado aqui na terra o jardim do Éden, entre o rio Tigre e o Eufrates. Talvez eles tenham alguma coisa a ver com a queda do homem.
Eles podem ter agido. Por algum motivo, Deus os mantém presos, acorrentados. Mas eles estão presos até que chegue esse momento, que está marcado com hora, dia, mês e ano. Aí eles vão ser soltos. Uma hora. Durante uma hora. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre ele cavalgavam tinham couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, ferozes. E da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E por essas 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre, foram mortas a 1/3 dos homens, isto é, pela fumaça, pelo enxofre e pelo fogo que saía das suas bocas. Você sabe o que é que dá a entender aqui, irmãos? É que as pessoas, os seres humanos, que serão atacados por esses demônios, por esses cavaleiros demoníacos, elas terão um contato físico com eles. De alguma forma, vai haver um contato desses seres espirituais com os homens, as pessoas. Quando fala homens, está falando de todo mundo, mulheres, crianças, ser humano. Que eles vão haver, que vai haver entre eles um contato físico. Você está me entendendo, pastor? Ou seja, esses seres são espirituais, são demônios. Como seres espirituais, eles não estão sujeitos às nossas limitações, que nós estamos sujeitos ao tempo e ao espaço. Sim ou não? Sim. Eu não posso estar aqui, não posso atravessar a parede, não é assim? Mas eles vão poder. Eles são espirituais. Então vamos ver, mais ou menos assim, usando a imaginação. Uma pessoa está dentro da sua casa, de repente atravessa a parede, um ser infernal desse, montado num cavalo infernal desse, e da boca desse cavalo sai fogo e a pessoa incendeia imediatamente. É como se fosse um lança-chamas. Então nós entendemos que existe o que? Um contato físico. Que essa pessoa vai ser atormentada por um ser que ela vai ver. E eles vão, dentro de uma hora, matar a 1/3 dos homens. Amém, irmãos? Isso é coisa ruim, né, irmão? Não é coisa boa, não. 4 anjos presos, é o que eu escrevi. Esses anjos caídos estão presos desde a queda de Lúcifer. Eita, faz muito tempo que eles estão presos, viu, pastor? Estão com muito ódio, viu? Estão presos porque são furiosos. E o planeta não suportaria esses 4 anjos agindo soltos junto com Satanás. Versículo 15. Esses anjos conseguem matar a 1/3 dos homens em apenas uma hora. Será que isso é possível? Vocês lembram do extermínio, da morte dos primogênitos lá no Egito? À meia-noite passou o destruidor, o anjo da morte, e matou todos os primogênitos. Sim ou não? Sim. Já aconteceu uma vez? Volta a acontecer de novo. A diferença é que os primogênitos lá do Egito morreram como se fosse morte natural. E esses que vão morrer atacados por esses seres infernais vão morrer queimados e asfixiados pela fumaça que sai da boca dos cavalos. E o enxofre. O enxofre é exatamente o mau cheiro de queimado, viu? E eu acho interessante que os irmãos ficam em silêncio, né, irmãos? As pessoas são mortas nesse lado aí. Onde é que essas pessoas vão depois de mortas? Meu irmão, é tanta gente morta que não vai ter nem onde enterrar. Nem tempo e nem lugar. Terça parte. A 1/3 dos seres humanos hoje, irmãos, seriam quantos?
Hoje nós temos o que? 7 bilhões de pessoas. Não é verdade? Tira uma terça parte aí de 7 bilhões. Alguém sabe me dizer qual seria essa conta? Seria o quê? Hein? Quase 2. Quase 2 bilhões de pessoas. E essas 2 bilhões de pessoas vão ser mortas durante qual período de tempo? Será que esses cavaleiros são ferozes? Será que eles vêm resolvidos para cumprir a ordem? Os 4 anjos que os dirigem estão presos desde a queda de Lúcifer. Eles estão terrivelmente irados. Pode fazer a pergunta, pastor? Hein? Como é, irmão? Eu ia fazer uma pergunta. Pode? Esse número de 144 mil selados é um número exato ou simbólico? É um número exato. E a Bíblia, quando fala dos 144 mil, eles dizem 12 mil de cada tribo. Lá só está excluída a tribo de Dan e a tribo de Efraim. No dia que eu falei, eu expliquei por que as razões que está lá excluída a tribo de Dan e de Efraim. Mas no lugar de Dan e Efraim, para continuar a numeração de 12, a quantidade de 12, Deus colocou José e Levi. Aí continua 12. E 12 tribos, de cada tribo 12 mil, fecha exatamente a quantidade de 144 mil. Fechado. A nossa tribo qual é? Nós não pertencemos a nenhuma tribo de Israel. Nós somos a noiva do Cordeiro. Um povo que antes era gentil, ouviu o Evangelho, deixou de ser gentil agora, adotados por Deus, enxertados na videira verdadeira. Agora nós somos a igreja do Deus vivo, a noiva de Cristo, o edifício de Deus na face da terra. Amém? Então não pertencemos às tribos de Israel. Literalmente, os 144 mil são judeus, das 12 tribos. Amém, irmãos? Até porque a essa altura a igreja já foi arrebatada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mais pergunta, irmão? Por enquanto não. Por enquanto não, né? É porque para você que vem pela primeira vez, fica assim um pouco confuso, mas para quem vem acompanhando bem direitinho desde o primeiro capítulo, né? Você já foi mastigado, né? Já foi, bem mastigadinho. Então vamos lá. E assim vi os cavalos nessa visão, e sobre eles cavalgavam, tinham couraça de fogo e de jacinto, isso aqui eu já li. Versículo 18. E por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, fumaça e enxofre, que saía da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto sua cauda é semelhante à serpente, tem cabeça e com elas danifica. A cauda do cavalo é como uma serpente, é como uma cobra, e pica e morde. Aqui não causa tormento só por 5 meses não, viu, irmão? Aqui mata instantaneamente. É morte súbita, é morte instantânea. E os outros homens que não foram mortos por estas 3 pragas, não se arrependeram das suas obras, das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem pode ver, e nem ouvir, e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem das suas ladroices. Eita, o negócio aqui pegou Isso muito. aí foi para Brasil. Foi, né? Chegou igual Valdomiro, Chegou até Brasil. viu? Pastor? Chegou igual Valdomiro, viu? Irmãos, os versículos que nós lemos está escrito o seguinte: que os homens que escaparam, que não foram mortos, que não morreram no primeiro, pela situação do primeiro exército, que deixava a pessoa doente 5 meses, escaparam, que não morreram nessa mortandade de 1/3 da população humana sendo mortas dentro de 1 hora por esses demônios. O que a Bíblia está dizendo é que debaixo de todo esse sofrimento, todo esse flagelo, aí nós recapitulamos e vemos terremotos, sim ou não?
chuva de fogo, queda de meteoro, chuva de meteorito, fome, guerra, epidemia, dizendo que os que sobraram não se arrependeram. Continuaram endurecidos contra Deus e não se arrependeram dos seus pecados. Agora eu lhes pergunto: Deus é justo em enviar todo esse sofrimento e todos esses flagelos, sim ou não? Sim. Deus é justo. Amém, irmãos? Amém. Porque diante de tanta coisa ruim, já dava para quem estiver vivendo naquela época se arrepender, se converter, pedir perdão dos seus pecados, porque está entendido que aquilo ali é a ira de Deus, não é uma coisa natural, mesmo assim eles não se arrependem. Amém? Amém. Então, já que eles não se arrependem, vai vir mais peia, mais ai por cima de ai. E nós vamos ver essa continuação na próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira nós vamos entrar no capítulo 10, que é um capítulo parentético. Eu já expliquei, é um parêntese que é aberto na narrativa da história para que sejam dados os pormenores dos acontecimentos. Amém? Esses dois parênteses, esse parêntese ele vai do capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 13. Depois é tocada a 7ª trombeta. Aí continua os flagelos sobre a face da terra. Amém, irmãos? É a continuação do livro do Apocalipse. Mas encerra aqui, no final do capítulo 9, a primeira fase da grande tribulação. Do capítulo 6 até o capítulo 9, cumpre-se o espaço de tempo de 3 anos e meio. É a metade da tribulação. 1260 dias. 42 meses. Um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Amém? Então todos esses flagelos, esses ais, tudo isso vai acontecer no espaço de tempo de 3 anos e meio. É a metade da semana de Daniel. Amém, irmãos? Amém. Ainda vem a segunda metade. O anticristo vai quebrar o pacto de paz com Israel. O pacto seria para durar 7 anos. Ele vai quebrar na metade da semana, por 3 anos e meio. Aí a peia vai aumentar. Muito. Porque ele vai se considerar como Deus e vai exigir a adoração. E vai colocar o trono dele lá em Jerusalém. Aí a coisa vai piorar muito para o lado dele. Vamos terminar apenas vendo o versículo 21. Feitiçarias. Os homens não se arrependeram das suas feitiçarias. Não está escrito aí? Feitiçaria no grego foi utilizado a palavra parmaqueia, com PH, que aqui no Brasil tem o som de F. Farmaqueia, ou parmaqueia, lá no original, essas feitiçarias que os homens não se arrependeram, eles não se arrependeram de suas parmaqueias. Está escrito desse jeito no grego. E o que é que isso significa? Drogas e porções mágicas. Isso significa o seguinte: todo tipo de espiritismo está incluído nessas feitiçarias, e todo tipo de uso de drogas alucinógenas, certo? Ou qualquer outro tipo está incluído nisso aí. Quer dizer que na época os homens estavam entregues ao uso de drogas e não vão se arrepender. E também fala sobre homicídios, não é isso? Não se arrependeram também dos seus homicídios. Tem a ver, sabe com o que, irmão? Fora esses assassinatos desenfreados que estão acontecendo na terra, tem a ver também com a legalização do aborto, porque a legalização do aborto também é crime e é um homicídio diante de Deus. Desde quando a criança é gerada, desde quando ela é concebida, já é uma vida no ventre. E há pouco tempo aqui no Brasil foi legalizado o aborto, né? Isso é considerado, sabe o quê? A lei do homicídio, do infanticídio, que mata os fetos sem dar direito a eles de nascer.
Viu, irmãos? Não está aqui incluído nesses homicídios. E também prostituição, traição por parte dos casados e fornicação, sexo fora do casamento. Então, irmãos, quem pratica essas coisas, fornicação, sexo fora do casamento, prostituição, traição da esposa, quem pratica o uso de drogas, amém? E qualquer tipo de arte espírita está fora do projeto de Deus, está sujeito de passar as terríveis pragas do livro do Apocalipse. E as ladrões que falam com o outro? As ladronices, irmão, ele está incluindo todo tipo de roubo, negócios escusos, coisas erradas, maracutaias, sabe? Coisas metidas com jogos errados dentro da política. E eu creio que está incluído até mesmo aqueles que roubam a Deus. Sem dúvida. Aqueles que roubam. E como é que rouba a Deus? Dízimo nas ofertas. Roubará, portanto, o homem a Deus? Dízimo nas Deus responde dizendo assim: vós me roubais, e me dizeis em que te roubamos. Ele responde nos dízimos e nas ofertas, porque também é um roubo. Roubará o homem a Deus? Sim. Em que? dízimo nas ofertas. Dízimo e nas ofertas. Por que oferta? Se oferta é algo voluntário. Porque eu não queria entender isso aí. Se a Bíblia Fora do contexto do livro, eu lhe explico por fora. Senão eu vou sair do contexto e a hora também já estourou. Tá certo? Vou falar sobre isso. Pode desligar.